Os 12 Hunters selecionados pelo próprio Isaac Netero por causa das suas habilidades e responsáveis pela liderança da Associação Hunter na sua ausência, esses são chamados de Zodíacos. Todos eles são associados a um animal do zodíaco chinês, e é dito inclusive que eles eram tão fiéis ao Netero que alguns até mudaram os seus nomes e as suas personalidades para se ajustarem a essa ligação que lhes foi dada aos animais do zodíaco chinês. Quem só assistiu o anime deve ter ficado bastante curioso sobre esses personagens, visto que eles só apareceram no último mini-arco do anime, que foi o arco das eleições, mas no mangá eles vêm tendo bastante destaque no arco de expedição para o continente sombrio. Então, nesse vídeo eu vou trazer todas as informações que temos até o momento sobre esses personagens, os seus poderes, curiosidades e até algumas especulações sobre eles. Lembrando sempre da playlist de Hunter x Hunter aqui do canal, onde você encontra vários vídeos como esse aqui, então aproveita para conferir a sua inscrição aí embaixo e se o sininho também está ativado para não perder os próximos vídeos e dessa forma ajudar também o canal a alcançar a marca de 700 mil inscritos que tá chegando. Primeiro, resumindo a situação dos Zodíacos, o grupo em essência é formado por 12 Hunters, porém atualmente a formação mudou já que o Periston e o Jin saíram do grupo. O Periston abdicou da presidência da Associação Hunter depois de vencer a eleição e depois foi visto junto do grupo do Beyond Netero lá no capítulo 342. E é exatamente nessa mesma hora e nesse mesmo capítulo que o Jin também aparece e se junta ao grupo do Beyond. Pelo visto, ambos foram atraídos pela figura do filho do Netero, vendo o potencial que ele tinha e sendo alguém a se ter por perto, né? E essa também foi, obviamente, uma forma do Togashi incluir o Leório e o Kurapika no arco, que acabaram ocupando as vagas dos dois Zodíacos. Mas a gente vai trazer as informações aqui, né, da formação original para ficar certinho. Nesse momento, os Zodíacos estão representando a Associação Hunter no navio Baleia, na expedição ao continente sombrio. Alguns, inclusive, fazem parte da segurança do navio Baleia, e o filho do Netero, Beyond Netero, se encontra preso e sob a supervisão deles. Mas vamos falar sobre cada um deles individualmente. Em 12º lugar temos Pion. Pion é a zodíaco que representa o coelho no zodíaco chinês. Ela é um Hunter paleógrafa, que para quem não sabe são pessoas que estudam escritas e textos antigos. Ela também é classificada como linguista e intérprete, e parece ser a zodíaco mais experiente no uso de tecnologia, já que ela está sempre mexendo no seu celular e laptop. Além disso, o Mizaiston, que aparece depois nesse vídeo, que é o zodíaco do boi, inclusive, classificou a posição política de todos os zodíacos na visão dele, e a Pion foi colocada por ele na facção dos reformistas da associação, ou seja, ela é alguém que deseja modificar a Associação Hunter. No arco do continente sombrio, ela ficou na equipe de inteligência dos Zodíacos, e ainda não temos qualquer informação sobre a sua habilidade de Nen, e também não vimos ela lutar, mas vale lembrar que ela foi um dos 3 Hunters que o Hisoka nivelou durante as eleições. Ele classificou a Pion com 77 pontos, e provavelmente nessa escala o próprio Hisoka teria 100 pontos para servir de base de comparação. E isso foi algo que aparentemente decepcionou o Hisoka. Ela é provavelmente um dos zodíacos mais fracos então, o que não é um demérito por si só. Em 11º lugar temos o Kanzai. Kanzai é um Hunter de tesouros e está na equipe de defesa dos zodíacos na missão de expedição para o continente sombrio e é um dos responsáveis por vigiar o Beyond Netero em sua cela, o que me diz que ele tem grandes chances de morrer para o filho do ex-presidente da associação quando ele decidir sair. Ele representa o tigre do zodíaco chinês e é sem dúvidas o mais burro dos zodíacos, sendo motivo de chacota inclusive dentro do próprio grupo por causa disso. Possui uma personalidade temperamental e é bem impulsivo, sendo classificado por Mizaiston como um liberal não político. Ele é também um dos que mais parece ter mudado a aparência para se ajustar ao tigre que ele representa dentro do grupo, já que ele possui um cabelo com listras laranjas e pretas e a sua roupa também possui essas mesmas cores. Inclusive, a sua roupa parece ser uma referência a um popular time de beisebol japonês chamado Hanshin Tigers. Já em relação ao seu nível de poder, não foi mostrada sua habilidade de Nen ainda e nem o vimos lutar também, mas ele próprio chama o Morel e o 9 de incompetentes ao questionar a decisão do Netero de escolher os dois para a invasão
invasão do Palácio do Meruem, ou seja, ele se vê como alguém, pelo menos pelo visto, né, mais forte que esses dois. Além disso, Hisoka também o classificou com uma pontuação, nesse caso ele foi classificado com 85 pontos, se mostrando mais forte que a Pion, pelo menos na visão do Hisoka. Em 10º lugar temos Kluk. Kluk é uma Hunter botânica e está relacionada ao galo do zodíaco chinês. Ela integra a equipe de fauna e flora dos zodíacos na missão de exploração do continente sombrio, e assim como o Kanzai, Kluk é bem temperamental. Misa Stone a classificou politicamente como uma reformista dentro da associação. O seu nível de poder é desconhecido, mas ela mostrou um pouco da sua habilidade, onde no arco das eleições ela é mostrada controlando uma quantidade grande de pombos com o uso de Nen para conseguir convocar todos os outros Hunters para a própria eleição. Então é quase certo que essa habilidade seja do tipo de manipulação, mas não dá para afirmar, né, com certeza que ela seja dessa categoria de manipulação, porque a gente sabe que usuários de Nen podem criar habilidades de categorias que não sejam a sua própria categoria inata, mesmo que com uma eficiência menor. Em 9º lugar temos Geru. Geru é uma Hunter de venenos, também classificada como uma farmacêutica e legista, alguém que estuda leis, para quem não sabe, né? Ela representa a cobra do zodíaco chinês e sua aparência de fato se assemelha muito ao de uma cobra, né? Além disso, ela está na equipe de ciências da missão de expedição ao continente sombrio e Misa Stone a classificou politicamente também como uma liberal não política, ou seja, ela tem essa posição, mas pelo visto não parece atuar muito politicamente, né? Ela se mostrou bem calma, tendo se exaltado apenas com o Periston, o que é compreensível, né, já que ele é odiado por todos os outros zodíacos, e por ser um zodíaco, isso já mostra que ela é forte por si só, e tem confiança suficiente para ameaçar o próprio Periston e mostrar a sua habilidade na frente de todos os outros zodíacos. A sua habilidade é bem diferente, ela basicamente transformou o seu braço em uma cobra, o que torna bem difícil classificar uma categoria para ela, mas eu pelo menos apostaria numa transmutação, já que ela faz algo parecido com o que o Yuppie faz ao modificar o seu corpo, mas pode ser uma habilidade de outra categoria também. Em 8º lugar temos Sacho. Sacho é um Hunter de problemas, classificado basicamente como um faz-tudo. Ele também é detetive e representa o cavalo do zodíaco chinês. Cavalo. Ele é um Hunter de 2 estrelas e foi um dos que mais incorporou o seu animal, já que tem realmente uma cara de cavalo, seja lá como isso foi possível. O cara conseguiu transformar a cara dele numa cara de cavalo. E ele está agora na equipe de inteligência na missão de expedição para o continente sombrio e também é um dos responsáveis pela supervisão do Beyond Netero em sua cela, o que pelo visto também coloca ele na mira e em risco, podendo morrer em breve no mangá. Mas vale lembrar que ele mesmo se voluntariou para ficar de olho no Beyond, o que mostra pelo menos um grau de confiança nas suas próprias habilidades. Ele foi classificado politicamente por Misa Stone como um liberal não político, sendo um homem calmo e controlado e que costuma seguir à risca as regras. Seu nível de poder é uma incógnita, mas sendo um zodíaco, isso já o torna bem forte, né, naturalmente. O que sabemos é que ele é um espadachim que carrega 2 katanas e, como eu falei, é confiante o bastante para se voluntariar a ficar de olho no Beyond. Em 7º lugar temos Ginta. Ginta é um Hunter de caça ilegal e também um guarda florestal, sendo representante da ovelha do zodíaco chinês. Ele faz parte da equipe de fauna e flora também dos zodíacos nessa expedição, sendo classificado politicamente por Misa Stone como alguém que preza pelo equilíbrio e colocado na facção da administração confiável, entre aspas aqui, né, esse termo, administração confiável. Ginta é um homem de pavio curto e emocional, sendo o único zodíaco a chorar com a morte do Netero. Seu nível de poder e habilidade de Nen são desconhecidos, porém, sendo um zodíaco, ele obviamente é forte, tendo coragem de ameaçar matar o Periston e mostrando ser muito rápido ao sentar na frente de Kanzai na reunião dos zodíacos antes que o próprio Kanzai pudesse dar um passo sequer. Além disso, Hisoka o pontuou com 90 pontos, tendo uma pontuação maior que Pion e Kanzai, mas inferior ao Illumi, que foi classificado pelo Hisoka com 95 pontos. De novo, tudo isso na perspectiva do próprio Hisoka, né? Se ele se considera como tendo 100 pontos e o Illumi com 95, ele
obviamente teria puxado um pouco mais de sardinha pro lado dele. Em sexto lugar temos Sayu. Esse é bom, galera, prestem atenção. Sayu é um hunter de recompensas, também classificado como um artista marcial. Seu animal do zodíaco chinês é o macaco. Ele está na equipe de defesa atualmente e é um dos responsáveis também pela supervisão da prisão do Beyond em sua cela junto do Kanzai e também de Sacho. Porém, Kurapika, é aqui que entra o detalhe, descobriu com sua habilidade que ele é um traidor dos zodíacos estando junto do Periston e do Beyond, então ele pode vir a ser o responsável pela própria soltura do filho do Netero, ou pelo menos, ser um dos responsáveis. Ele só não foi preso ainda porque ainda faltam provas concretas, além do próprio testemunho do Kurapika ali com as suas habilidades de corrente. Mizai Stone o classifica como um reformista dentro da Associação Hunter. Ele é um dos poucos que já tem a sua habilidade de Nen revelada, e não só isso, ele falou abertamente para todos os zodíacos como essa habilidade funciona, o que mostra uma confiança absurda em si mesmo, considerando que ele é um traidor. Inclusive, o Kurapika com a sua habilidade confirma que o Sayu não mentiu ao falar da sua habilidade. Como eu disse, ele é um artista marcial e a sua habilidade possui duas variações. Uma delas é o do tipo conjuração e é chamado de cajado sacerdote, onde ele conjura um cajado que permite que ele mude o comprimento à vontade, podendo diminuir ou alongar o seu comprimento, e isso faz uma referência clara à lenda de Sun Wukong, o rei macaco, que também tinha um cajado com essa mesma propriedade de conseguir se retrair e também se alongar, até pelo próprio zodíaco aqui ser uma representação do animal, justamente do macaco. E a outra habilidade é bem diferente, e eu acredito que seja uma habilidade de emissão, ou pelo menos do tipo conjuração, onde ele basicamente usa 3 macacos. Primeiro, o Mizaru, o macaco que não vê, o Kikazaru, o macaco que não ouve, e o Iwazaru, que é o macaco que não fala. E é dito que quando o ataque dos 3 macacos se conecta no oponente, ele perde tanto a visão quanto a audição e a fala, assim facilitando para que Sayu derrote o seu inimigo quando ele estiver sem os sentidos, com seu cajado e também as suas habilidades de artista marcial. O próprio Sayu diz que uma vez que alguém são perde esses 3 sentidos, fica impossibilitado de usar sua habilidade de Nen, que dá um roubo bastante grande, Particularmente, eu acho que é uma habilidade de emissão, porque é provável que os 3 macacos fiquem separados do corpo do Sayu e ajam por conta própria, e para manter os macacos com as suas auras fortes, mesmo fora do seu corpo, é algo que remete à emissão, algo semelhante àqueles bonecos lá que o Razor em Grid Island também conseguia fazer. Em quinto lugar, temos Chido. A Chido é uma hunter de doenças, médica e também jurista. Seu animal do zodíaco chinês é o cão, e curiosamente ela é uma das poucas hunters reveladas como sendo uma hunter de 3 estrelas. Para quem não lembra, esse ranking de estrelas reflete o quanto cada hunter contribuiu, tanto para a associação hunter, quanto para também a sociedade como um todo, nas mais diversas áreas. Chido é a atual presidente da associação e está na equipe de ciência dos zodíacos em direção ao continente sombrio, e também está à frente do centro de cuidados médicos do navio baleia, junto do próprio Leório. Olha só o homem tendo a participação dele. Ela é calma e intelectual, sendo uma das mais inteligentes do grupo, inclusive até o Periston admite que ela é mais inteligente que ele, mas conhecendo o Periston não dá pra saber se ele foi sincero ou não nessa afirmação, Mizai Stone a classifica como alguém que preza pelo equilíbrio e a coloca na facção da administração confiável. Sendo um zodíaco, ela deve ser naturalmente forte, mas nada de suas habilidades foram reveladas ou sequer mostradas. Periston diz que ela não possui força para ser presidente da associação, mas Chido contesta dizendo que Periston está mentindo ao dizer isso e que nem ele acredita em suas palavras, o que mostra uma confiança da parte dela própria em relação às suas próprias capacidades. Em quarto lugar temos Mizai Stone. Mizai Stone é um hunter criminal, advogado e administrador de uma empresa privada de segurança, sendo o representante do boi ou da vaca dos zodíacos. Ele é um hunter de 2 estrelas e ele mesmo se classifica politicamente como alguém que preza pelo equilíbrio. Além disso, ele faz parte da equipe de inteligência dos zodíacos na expedição ao continente sombrio. Sendo apelidado como a consciência dos zodíacos, ele é, sem dúvidas, o que se mostrou ser mais inteligente do grupo junto do Jin, sendo até mesmo mais inteligente que o pai do Gon em algumas situações. É cauteloso, muito observador e parece seguir um rígido código moral próprio. Tirando o Periston e o Jin, Mizai Stone é o zodíaco da formação original que o Togashi mais dá destaque no mangá, tendo um papel muito relevante no navio baleia
Viva-Baleia e aos poucos vem construindo uma relação de confiança com o Kurapika. Já em relação ao seu nível de poder, ele não mostrou muita coisa, mas já mostrou o seu Hatsu no mangá, que se chama Jogo Cruzado, que funciona da seguinte forma: o Mizai Stone mostra um cartão amarelo com uma exclamação ao alvo e dá uma ordem ou um aviso. Se o alvo ignorar, ele vira a carta para o outro lado que tem uma cruz dizendo Restraint. E com isso, o alvo fica preso dentro de uma espécie de paralelepípedo que não deixa o alvo se mover. Esse efeito não dura muito tempo, mas o Zodíaco pode usar quantas vezes ele quiser e em vários alvos ao mesmo tempo, o que dá uma certa vantagem pelo menos para compensar. Inclusive é uma habilidade bem útil para ele, que é um Hunter criminal. Não foi revelada de qual categoria ela é e sinceramente é bem difícil classificar, podendo ser de vários tipos, então vamos esperar o Togashi revelar. Em terceiro lugar temos Botobai. Botobai é um Hunter de terroristas, promotor público e analista militar, e seu animal do zodíaco chinês é o dragão. E isso por si só já é o suficiente para se criar uma expectativa bem alta, ainda mais pelo design que ele tem, né? Ele é, assim como a Tidal, um dos poucos Hunters de 3 estrelas revelados, além de integrar a equipe de defesa dos zodíacos ao continente sombrio, e foi classificado por Mizai Stone como alguém que preza pelo equilíbrio também. Ele é um homem alto e corpulento, sendo que mesmo sentado, ele é mais alto que a maioria dos outros personagens. Inclusive, ele trabalha no navio baleia como oficial de justiça, ou seja, ele entrega intimações a quem foi acusado de algum crime, ou a quem deve comparecer à justiça, é um negócio assim. Seu nível de poder é desconhecido, mas para ser um dos Hunters de 3 estrelas que caça terroristas, ele tem que ser bem poderoso. Sua habilidade de Nen não foi revelada ainda, inclusive existe uma citação no mangá, que em alguns sites é mal traduzida, olha só, isso é importante, que diz que o Botobai em reputação e habilidade é o mais próximo do presidente, se referindo ao Netero, o que muita gente leu e acreditou que o Togashi quis dizer que ele era o mais forte do grupo justamente por ser supostamente o mais próximo do Netero. Mas na verdade a tradução certa apenas diz que o Botobai em questão de reputação e habilidade é o mais próximo de ser presidente. O que faz sentido considerando que essa foi uma fala que foi feita, foi dita durante as eleições para presidente da associação. Mas apesar da frase ter uma nuance um pouco diferente, eu não vou negar, que ela ainda pode indicar que ele seja de fato o mais forte dos zodíacos, podendo até estar entre os 5 melhores usuários de Nen do mundo, segundo o próprio Netero. O cara tem um hype bom, eu dou um hype bastante forte nele. Em segundo lugar temos Periston. Periston a gente sabe, também é um dos poucos Hunters de 3 estrelas revelados, e o seu animal no zodíaco chinês é o rato. Ele era o vice-presidente da associação quando o Netero ainda era vivo e chegou a virar o presidente depois da desistência do Leório na eleição, mas logo em seguida ele também renuncia ao cargo. Sua influência na associação só perdia para a do Netero, estando inclusive acima dos seus colegas zodíacos. Ele, diferente da maioria dos seus antigos colegas, não tem nada em sua aparência que lembre o seu animal do zodíaco, no caso o rato, mas existe uma teoria que sugere que o Periston tenha alguma relação com a Sheila, uma amiga de infância da Gene Ryodan e que parece estar envolvida com o massacre do clã dos Olhos Escarlate. Pode parecer tudo muito confuso, mas eu tenho um vídeo aqui no canal explicando melhor isso e eu vou deixar ele linkado no final desse para quem quiser assistir e entender melhor toda essa história toda. Continuando, Periston é astuto e sempre mantém um sorriso no rosto, que dificulta saber sempre o que ele está pensando ou as suas intenções. Ele mesmo diz que sente felicidade quando as pessoas o odeiam e é compelido a ferir as coisas que ele gosta. Algo interessante é que ele diz que raramente odiou alguém na vida e está curioso para saber o que faria com alguém que ele odiasse. E o Jin, o pai do Gon, está muito próximo de ocupar esse cargo. Mizai Stone o classificou politicamente como um patriota de extrema esquerda e incompreensível. Periston possui 5.000 casulos de formigas quimera em uma espécie de playground particular dele e parece que ele pretende criar um exército só dele. Muita gente pode não lembrar, inclusive, desse detalhe. E aí, será que as formigas quimera ainda vão ter uma participação ativa na história? Pode ser. Tem uns caras que estão soltos por aí, umas formigas que estão soltas por aí. E o cara com a possibilidade de ter um exército próprio dele, seu nível de poder é um mistério, ele nunca mostrou nada em combate e nada de Nen, mas obviamente ele é muito poderoso, já que é construído pelo Togashi para ser um dos principais vilões da obra e em especial como antagonista do Jin.
e por isso eu até apostaria que ele também estaria entre os 5 melhores usuários de NEM do mundo na lista do Netero. E em primeiro lugar temos Jim Freaks. E para fechar não poderia faltar o Jim, né? O pai do protagonista, se é que dá pra chamar ele assim, né? O Jim é um Hunter de ruínas, sendo o javali do zodíaco chinês, e é um Hunter de 2 estrelas que já pode solicitar a licença de 3 estrelas, mas que não parece ter interesse nisso. O Jim é surpreendentemente alguém tímido, muito teimoso, isso a gente sabe, e extremamente inteligente. Ele é a representação de um Hunter completo, já que abdicou de tudo na sua vida para se tornar inclusive do seu próprio filho. Ele está sempre atrás de algo, não importa o quão impossível pareça, mas além do objetivo é a jornada, que é o que ele gosta. Assim como o Periston, ele é odiado pelos outros zodíacos, fazendo eles dois serem iguais, pelo menos nisso, mas diferente do Periston, o Jim pelo menos tem o respeito da maioria do grupo. Atualmente, ele entrou para o grupo de Beyond na expedição para o Continente Sombrio apenas para ficar de olho e provocar o Periston. Mesmo sem mostrar quase nada, já sabemos que ele é um dos mais fortes da obra, sendo conhecido pelo grande número de missões difíceis que completou para a associação e a sua capacidade de sumir sem deixar rastros, onde nem os próprios zodíacos conseguiam o encontrar. Sua maestria no NEM é impressionante, com o Netero o classificando como um dos 5 melhores usuários de NEM do mundo e sendo, se eu não me engano, o único revelado dessa lista até então. Inclusive a gente falou muito disso desse vídeo, né? Quem sabe não possa ser o próximo vídeo que vai sair nesse canal. Jin nunca mostrou seu Hatsu e nem sabemos qual a sua categoria, mas ele já mostrou que é capaz de replicar Hatsus de outras pessoas quando são usadas nele, como ele fez com o soco teletransportado do Leório, porém ele reitera que isso não é o seu Hatsu, mas sim somente uma capacidade que ele tem. Então, dá pra gente esperar muita coisa dele ainda. Recentemente, inclusive, né, nas mudanças de NEM que o Togashi ele fez ano passado, o Jin ele foi classificado como sendo de categoria desconhecida. Isso não significa que ele seja de uma categoria inédita, apesar de eu não duvidar da maluquice do Togashi, né, pra hypar o homem. Mas que o Togashi pelo menos decidiu esperar pra revelar a categoria de NEM do Jin dentro do próprio mangá. Então essas foram todas as informações relevantes sobre os Zodíacos de Hunter x Hunter, que é um dos mais interessantes de toda a obra e que estão tendo bastante destaque, como eu falei no arco mais recente do mangá. Você pode conferir o vídeo do Periston que eu citei durante esse vídeo, que vai aparecer na tela agora, ou você pode clicar desse outro lado e ir direto para a playlist de Hunter x Hunter do canal, maratonar todos os outros vídeos do canal, beleza? Só vídeo recheado de vídeo bacana, beleza? Até a próxima, tchau!